Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Olá! Começa agora mais uma edição de Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais ao campo. Neste mês de janeiro, estamos apresentando nossa retrospectiva, mostrando passagens de entrevistas que realizamos com diversos convidados. Nesta edição, começaremos com a palavra de Cláudia Mogadouro, historiadora, e que trabalha como formadora audiovisual de professores, além de ministrar aulas sobre cinema na Rede Municipal de Educação de São Paulo. Cláudia Mogadouro exerce ainda a atividade de pesquisadora do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo. Bom, o cinema ele é cheio de paradoxos, né? Ele tem uma ambiguidade das artes que ele é muito indústria. Ele é totalmente indústria. O cinema, estamos falando do cinema industrial, comercial, né? Não estamos falando de cinema experimental ou caseiro, porque hoje em dia todo mundo faz um vídeo caseiro. Sim. Estamos falando do cinema comercial, industrial. O cinema, ele foi, na verdade, a primeira grande manifestação da indústria cultural, que depois se deu esse nome, não é? Foram os pensadores da Escola de Frankfurt que cunharam esse termo indústria cultural. Mas, no finalzinho do século XIX, a arte era enaltecida por sua originalidade, não é? Então, a pintura original, né? A música original, tocada pela orquestra. Então, tudo na arte, o que dava valor a ela era a originalidade. E o cinema, ele surge, ele é repetição, ele tem que ser copiado para poder existir, não é? Ele tem que ser reproduzido. Então, ele nunca é original. Ele não é feito ao vivo. Um suporte mecânico muito intensivo, né? Muito. E para ele é muito caro também. Então, para ele poder existir comercialmente, se sustentar, ele tem que ser reproduzido. E quanto mais cópias, melhor, né? No sentido do negócio do cinema. Então, e ao mesmo tempo, ele começa como um produto de entretenimento e que, no início, os intelectuais, os artistas, torciam o nariz, não é, para o cinema, porque era muito mais. O que era reconhecido como arte era o teatro, era as artes plásticas, a literatura. O cinema era da ralé. Os intelectuais não davam valor para o cinema no começo. E então vai haver aí aos poucos, os artistas começam a participar do cinema, não é? E a primeira pessoa que vai usar o termo sétima arte vai ser um dramaturgo italiano radicado na França, Ricciotto Canuto, que vai fazer o Manifesto da Sétima Arte. Isso lá para 1915, então o cinema já existia há 20 anos. É quando vai ter o primeiro manifesto, a primeira vez que vai se falar assim, intelectuais, vamos acordar, porque essa expressão ela é muito séria e é altamente artística, não é? E tem um valor artístico muito grande. Então, e aí é que vão começar a olhar o cinema como arte. Então, no começo, o cinema é visto só como entretenimento. Tanto é que o Georges Méliès, que é considerado um dos pais do cinema, ele era ilusionista. Ele era um mágico e que vai usar o cinema como atração para os teatros dele, para os shows dele, não é? Então, o cinema começa, ele não era reconhecido como arte. Depois é que ele vai ser reconhecido.
E no Brasil, então eu quero dizer que ele tem essa ambiguidade, que ele é arte e ao mesmo tempo ele é negócio. Ele depende da bilheteria, ele depende de ter uma comunicação com o público e, ao mesmo tempo, ele tem o valor artístico. Então, isso é uma ambiguidade que vai sempre na história do cinema acontecer. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente pensa nos sucessos do cinema, ele tem essa ambiguidade nele. O que é que atrai o público? Quais são os filmes que fazem sucesso? Normalmente não são os filmes que a crítica considera as grandes obras de arte do cinema. Então eu fiquei pensando um pouco sobre isso, como há sucessos do cinema que são muitas vezes reveladores do que o povo quer assistir. E aí eu fiquei pensando nessa contradição entre cidade e campo. Né? Você queria falar alguma coisa? Não, tô prestando muita atenção, porque a sua narrativa está muito lógica. Imagino que você possa apontar agora esses conflitos a que você se referiu e, provavelmente, a inserção de personagens, de ambientes dos interiores, inclusive aqueles de exploração lá no ambiente da amazônico, né? Então, você vê, o que foi acontecendo? O cinema começou no Brasil, logo que ele começa na França, que foi final do século XIX, logo, principalmente estrangeiros, né, imigrantes, trouxeram câmeras. Então, ele começa a ser feito aqui, filmado. O que era muito comum? As famílias mais abastadas, por exemplo, família Almeida Prado, vai fazer um piquenique. Então, ela chamava um cenografista, que normalmente era um imigrante italiano, que tinha uma câmera para filmar o piquenique da família Almeida Prado. Então, os primeiros filmes produzidos eram muito caseiros, eram de filmes de... A gente pode comparar com as artes plásticas, por exemplo, o Monet pintava quadros de famílias abastadas que queriam ser retratados, não é? Sim. Então, isso também vai acontecer no cinema. Então, há uma produção precária no começo, com alguns imigrantes, com pequenas narrativas curtas. Só que lá para 1907 que vai começar a ter salas de exibição. Por quê? Porque você não tinha uma energia elétrica estável. Então você vai ter começa no Rio de Janeiro, 1907, e aí rapidamente o fenômeno agrada o público. Começam a ver as salas de cinema e começa, acho que 1908, não estou aqui com os dados na mão, mas parece que já tinham 20 salas de cinema no Rio de Janeiro. Então, o que a gente vai ter? As salas de cinema mesmo, elas vão acontecer primeiro nas cidades maiores. E você vai ter núcleos de produção em várias cidades médias. Mas aí mais um fenômeno que vai acontecer. Em 1915, os Estados Unidos, com a Primeira Guerra, a França perde a hegemonia do cinema. Porque até essa época, até os Estados Unidos exibiam muito mais filmes franceses que americanos. A França começa com o cinema e ela vai ter hegemonia nos 20 primeiros anos. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, ela perde essa hegemonia. Não consegue mais produzir e comercializar, e os Estados Unidos assumem a dianteira e nunca perderam essa dianteira, a hegemonia do cinema. E os Estados Unidos começam a perceber o Brasil já como um mercado consumidor de filmes interessante. E chega aqui no Brasil, em 1915, já com salas. E o que essas salas de cinema aqui exibiam? Exibiam os filmes feitos aqui. Aí ela chega seduzindo, mostrando filmes americanos e mostrando para os exibidores e produtores como era muito mais barato eles exibirem o que estava pronto. Como tem esse lado do negócio, vão falar, é mesmo, vamos então exibir os filmes americanos. Claro que tinham mais qualidade técnica e tal. No entanto, aí eu vou mostrar Mas até então eram mudos, né? Mudos. O cinema falado começa nos Estados Unidos em 27. Aqui vai ter uma certa resistência, há todo um movimento de resistência, mas depois começam também os filmes, né, nos anos 30, que começam os filmes falados e cantados e tal.
Mas o que vai acontecer? Você vai ter essa sedução da indústria americana vai acontecer nas grandes cidades. E você tem polos de produção nas pequenas cidades ou médias, que não vão ter não vão ser alvo no primeiro momento da indústria americana. Então é interessante como se desenvolve, por exemplo, em Cataguás, em Minas, vai ter um polo de cinema importante, de onde vai surgir Humberto Mauro. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, mesmo Recife tem um polo importante. Belo Horizonte, não são cidades que o cinema americano chegou logo de cara. Então é interessante como vai favorecer esses polos regionais, enquanto que Rio de Janeiro vai perder a sua produção, né? ou diminuir, porque não era muito complicado concorrer com o cinema americano. Então é interessante como essa industrialização vai chegar nas grandes cidades e as pequenas continuam produzindo seus filmes regionais. Então, é interessante essa contradição, como a produção continua. O que se produzia nessa época, né? O que as pessoas queriam assistir nessas pequenas cidades? As suas histórias. Então, um exemplo, são histórias locais, da cultura local, e o que é muito comum, veja como traz uma questão interessante, filmes sobre crimes locais que aconteceram, que eram um bafafá. As pessoas queriam ver essa história no cinema. Então, era o maior sucesso, filmes sobre crimes. Né? Era a garantia de sucesso. Veja que coisa, essa coisa do ser humano gostar, né? Dessa coisa do sangue, né? Então, era muito sucesso, filmes sobre crimes. Então, numa pequena cidade tinha acontecido um crime. Tem até uma história interessante. No interior de São Paulo, em Cravinhos, aconteceu um crime nos anos 20, 1920, por aí. Um crime que um rapaz matou a namorada. Feminicídio já naquela época, né? Muito antigo. Então, só que era um rapaz de uma família muito rica, donos de fazendeiros, né? Em Cravinhos, perto de Ribeirão Preto. E esse crime foi muito falado. E é claro que o autor do crime não foi preso. E aí um cineasta resolveu fazer a história do crime de Cravinhos. E a família tentou impedir que o filme fosse comercializado, fosse exibido. E aí o que o cineasta fez? A família entrou na delegacia falando que o filme tinha que ser censurado, não podia ser exibido. Esse cineasta saiu pelo interior com o filme. Olha, vamos ver o filme que foi proibido do crime de Cravinhos. Fez um sucesso enorme, porque tem hora que a censura atua a favor, não é? Porque na hora que surge a censura é que todo mundo quer ver o que foi proibido. Então esse é um exemplo, né, da como as histórias de crimes faziam sucesso e como no interior você vai ter essa originalidade do cinema produzido localmente. Cláudia, nesse momento, nós estamos ainda na década de 1910, 1920, não é isso? Isso. De que maneira toma corpo e já entra na vida das pessoas de uma maneira muito importante o cinema e, sobretudo, as paisagens, os ambientes. Você está mencionando de uma maneira muito, muito nítida e muito importante também essa produção mais fora dos grandes centros, né? Em cidades ali seriam provavelmente cidades médias, mesmo sendo capitais. Mas de que maneira personagens e ambientes que dizem respeito às pessoas, não só às pessoas dos interiores, mas ao brasileiro de uma maneira geral, naquele contexto daquela época de iniciação do cinema do Brasil, aqueles ambientes e personagens que a população ela traz para si como sendo pertencendo à sua alma. Então, a partir dos anos 30, a gente vai
ter um início de industrialização do cinema brasileiro, mas muito copiando Hollywood. Então, a gente vai ter, por exemplo, a Cinédia, né, a formação de algumas empresas de produção, que vai ver, como você já tem o sucesso, né, nas grandes cidades do cinema americano, e surge o cinema falado, ela vai fazer, então, uma cópia dos musicais de Hollywood. Mimetizar, né? E aí, o que é que fazia sucesso ali? O rádio. Nós estamos na era de ouro do rádio, nos anos 30. Então, o que a Adhemar Gonzaga, por exemplo, vai sacar que era interessante? Ele vai chamar os ídolos do rádio para o cinema. Cláudio, desculpe a interrupção, mas só para assim, contextualizar o seguinte, você falou nesses diferentes cidades, Pelotas, Cataguases, Recife e assim por diante. E também já na industrialização do cinema no Brasil. Quais são os principais destaques, só para situar, inclusive geograficamente, misturando esses polos e também já essas empresas de cinema já nos grandes centros? Então, isso vai conviver sempre, embora, à medida que há um avanço tecnológico, as empresas, as pequenas cidades crescem e elas vão conseguir comprar ou ter uma estabilidade melhor na questão da tecnologia. O cinema americano vai chegando no Brasil todo. Então, a gente vai ter isso cada vez mais disseminado e distribuído. Mas a gente vai ter essa virada nos anos 30, que é o início dessa industrialização no Brasil, muito copiando, mimetizando, como você falou, Hollywood. E vai pegar os grandes artistas de rádio, porque o rádio chegava no interior, né? Vai pegar, a não ser quem ia lá no auditório assistir, né? Noel Rosa, Francisco Alves, eles não viam. Então, o Adhemar Gonzaga vai fazer musicais, aliás, com roteiro bem tosco, bem simplório, para fazer musicais com Carmen Miranda, por exemplo, e todos esses artistas, e vai começar um sucesso das pessoas entenderem que o cinema brasileiro é um sucesso maior, né? Tanto é que aí Hollywood vai descobrir Carmen Miranda. Então, esse nosso cinema, ele é chamado das chanchadas, porque eram filmes feitos com pouco recurso, mas eles fazem sucesso porque eles têm a ver com a nossa cultura, no sentido da cultura do rádio, por exemplo, da nossa cultura musical. Então, eles colocavam Carmen Miranda, Francisco Alves, Lamartine Babo, cantando as músicas que já eram sucesso no rádio. Aí, o que vai acontecer? Vai haver uma parte da elite cultural e dos empresários que vão querer fazer, já para os anos 40, um cinema de muita qualidade. Eles viam o cinema europeu e falavam, ali sim é um cinema de muita qualidade, no roteiro, na fotografia, nas edições, né? Então, a gente precisa ter, o Brasil, né? No final, depois da Segunda Guerra, a gente precisa ter o nosso cinema. E vão criar os estúdios Veracruz, muito baseado no cinema europeu, entendendo que o Brasil merecia ter uma indústria de cinema com a qualidade do cinema europeu. Não americano, né? Não americano. Então, eles vão trazer fotógrafos. A gente tem o Alberto Cavalcante, que já era um fotógrafo e depois se tornou diretor na Europa. Era um brasileiro que foi para a Europa e fez filmes lá. Eles vão trazer, a Veracruz vai trazer muito bancada por empresários, não é? E a peso de ouro. Só que não consegue se sustentar, porque você tem esse paradoxo do cinema ser negócio e arte, então você investe muito artisticamente, põe um dinheiro muito grande, mas você não consegue ter o mesmo público para pagar isso. Claro, havia empresários por trás, mas não se sustenta. A Veracruz dura uns 6 anos. Produz muitos filmes maravilhosos, mas que não
por mais que tivesse sucesso de público, não consegue o sucesso possível de se pagar. E aí a Vera Cruz vai percebendo que o negócio não ia bem, porque não estava conseguindo se pagar, e depois de alguns anos, né, uns 3 anos depois, eles começam a pensar numa linha popular de filmes. Então eles começam a falar, não, vamos produzir, porque eles vão até Cannes, né? Lima Barreto produz o Cangaceiro. Eles produzem filmes como Sim, a Moça, que chegam, né, a ter uma carreira internacional. Mas aí eles falam, a gente precisa de uma linha popular. E aí eles descobrem, estava começando a televisão em 1950, eles descobrem na televisão Mazzaropi, que tinha vindo do circo, do rádio, e tinha um programa na televisão, início da televisão. E eles falam, é esse cara que a gente precisa para a nossa linha popular. Então, quem vai trazer o Mazzaropi para o cinema é a Vera Cruz, fazendo filmes da Vera Cruz, mas trazem o ator Mazzaropi, que ainda não era bem o caipira que ele vai depois desenvolver, mas que tinha essa verdade do interior, né, essa autenticidade e uma comédia, né, incrível, visceral, que vai fazer muito sucesso. Não vai ser suficiente para segurar a Vera Cruz, porque a Vera Cruz vai à falência, em 1953. Mas, a partir daí, o Mazzaropi descobre o cinema e vai se dedicar ao cinema. Ele muda um pouquinho de produtor e depois ele vai lançar os seus próprios filmes. Ele investe tudo que ele tinha na sua produtora. E o Mazzaropi é um fenômeno incrível do nosso cinema, porque ele tem dados aí de ter... todo dia 25 de janeiro havia uma estreia do Mazzaropi, e às vezes no mesmo dia estreava Spielberg, nos anos 70, e o Mazzaropi tinha mais público que o Spielberg. Então, é uma pergunta que a gente faz. Por que esse sucesso do Mazzaropi? É uma pergunta importantíssima que ela pode... A melhor resposta a ela pode revelar muita coisa, tanto no âmbito cultural, sociológico e assim por diante. E eu acho que tem muita gente em busca há 50 anos dessa melhor resposta, né? Então, aí eu volto àquela questão que eu coloquei, que nem sempre aquilo que é sucesso de público é o que a crítica cinematográfica entende como uma qualidade artística, não é? Há alguns anos, agora eu não sei precisar, acho que há uns 5 anos, o jornalista e crítico Celso Sabadin lançou um documentário muito bonito, que eu recomendo muito, chamado Mazzaropi, em que ele justamente faz essa pergunta. Por quê? A crítica vai torcer o nariz para Mazzaropi, porque são filmes toscos no sentido do recurso, não é? Há até um depoimento nesse documentário do Celso Sabadin, do Everton de Castro, ator, que trabalhou em muitos filmes do Mazzaropi, que ele fala assim, em muitos filmes do Mazzaropi não tinha continuidade. Existe o ator que está com uma camisa laranja dentro da casa, dali a pouco ele aparece na janela de camisa azul. Mas ninguém estava nem aí para isso. O público adorava o Mazzaropi assim mesmo. Por quê? Porque ele traz essa coisa da cultura do campo. Isso. Ele traz a cultura caipira. Então, a trilha sonora desse documentário é do Renato Teixeira, que dá depoimentos lindos sobre o que é ser caipira. Então, mostra muito essa força do que é ser caipira, e aí a gente vê a contradição, né? Você fala, onde é que o Mazzaropi vai fazer sucesso? Nos anos 70, nos anos 60, o cinema concentra-se nas cidades. Há muitas cidades do interior que não tinham cinema. As cidades médias tinham cinema, as cidades grandes tinham muito cinema. E ele fazia sucesso. Mas você já tem essa migração do campo para a cidade e as pessoas queriam se ver na tela. Elas queriam ver a sua cultura caipira na tela. Então, lotavam os cinemas. Até por uma nostalgia do campo, né? É. Então, é muito curioso, porque eu sou uma pessoa super paulistana, assisti mais ou menos Mazzaropi, mas quando eu comecei a dar os cursos para os professores, eu dou muito curso de cinema brasileiro para os professores, e eu começo o curso quase sempre fazendo uma enquete. O que vocês conhecem do cinema brasileiro? E Mazzaropi aparece na hora, porque
O cinema brasileiro está maravilhoso, tem muitas produções maravilhosas, principalmente dos últimos 25 anos, né? Tem uma diversidade enorme. Mas ele é invisível. Há um problema super sério de distribuição do cinema brasileiro. O que é que está na memória desses professores que são mais novos que eu, mas que os pais falam de Mazzaropi e eles têm uma memória afetiva, porque também a TV Cultura exibe Mazzaropi até hoje, o Canal Brasil exibe, e as pessoas falam, e olha, não é brincadeira, outro dia eu peguei um filme do Mazzaropi, eu estava trabalhando em casa, estava passando, eu morri de dar risada. Eu sou meio chata com comédia, mas o Mazzaropi era demais. A gente morre de dar risada. Ele é realmente um grande fenômeno do cinema brasileiro. E é incrível essa memória afetiva, porque os professores me contam, nossa, eu assistia domingo de manhã com a minha família, o meu pai dava risada, quer dizer, é a relação de afetividade, do momento de convívio da família, é assistir o Mazzaropi. Então, eu acho que tem muito dessa discussão, dessa cultura caipira, que muitas vezes ela está ali nos subterrâneos, né, da indústria. Na música não é bem assim, né? A gente sabe que há muito sucesso da música caipira e sertaneja, que é outra discussão. Mas é incrível como essa autenticidade dessa cultura caipira, que o Mazzaropi vai buscar, inclusive em Monteiro Lobato, tem uma releitura do Monteiro Lobato, do caipira, do Jeca Tatu, e é muito interessante como ele traz isso, e o sucesso, até hoje, o sucesso do Mazzaropi. Né? Até hoje ele faz sucesso e as pessoas lembram com muito carinho dele. Voltando ainda à questão da Vera Cruz, eu citei agora há pouco O Cangaceiro, que foi um filme bem emblemático, que ganhou até um prêmio importante em Cannes com Mulher Rendeira, com a música, a trilha sonora do filme. A partir desse fenômeno, desse sucesso do Cangaceiro, começa a ter muitos filmes sobre o cangaço. Nós estamos em que ano, Cláudia? 53, o Cangaceiro. E aí a gente vai ter uma onda de filmes tratando dessa questão, porque acontece muito esse fenômeno na indústria. Como eu citei que ele é negócio, quando você tem um sucesso, como foi o caso de Cidade de Deus aqui nos anos 2000, aí começa uma série de filmes sobre essa questão da violência nas favelas, e aí, né, em geral é assim, tem ondas. E o cangaço, o tema do cangaço foi uma onda importante no cinema. Que a gente tem o filme O Cangaceiro, e aí vai ter uma série de filmes menores, médios e médias produções, né? E a gente vai ter também, nos anos 60, o fenômeno do cinema novo. O que vem a ser o cinema novo? Um movimento importante, muito inspirado no neorrealismo italiano, que vai trazer um cinema, né, que vai falar da verdade do povo, que não vai se basear em estúdios, que vai filmar as pessoas, né? Não está preocupado com o Star System, não está preocupado com se os atores são grandes estrelas. Salvo engano, também a ideia de se utilizar, do ponto de vista da fotografia dos filmes, a chamada luz natural, né? Isso. E aí, mesmo com técnica, vai usar muito a luz natural. Que vão ter grandes fotógrafos em relação a isso. Por exemplo, Luiz Carlos Barreto, que vai filmar Vidas Secas com uma luz incrível, com uma fotografia maravilhosa, estourada, que só de ver as cenas a gente fica com sede, né? Impressionante a fotografia do Vidas Secas, que ele vai... Então, mas o cinema novo, o que é? Ele é um movimento no cinema brasileiro, que, ao contrário da Vera Cruz, que está inspirada no cinema europeu, eles vão querer fazer um cinema brasileiro, que tem aquela famosa frase, né? Para você fazer cinema, basta uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. É bom lembrar que é preciso ter a ideia na cabeça, porque hoje em dia tem gente que acha que só basta a câmera. Mas eles vão... E o que eles vão fazer? Eles querem fazer um cinema, claro que é uma classe média, eles vêm muito, são estudantes, ou vêm de um movimento cultural de classe média,
E eles querem falar da história do Brasil, porque é um momento no Brasil, início dos anos 60, com muitos projetos, é uma efervescência política muito grande, cultural. E o Cinema Novo vem, então, usar o cinema como um instrumento de denúncia das desigualdades existentes no Brasil e de investigar a própria história do Brasil para uma transformação. Essa é a ideia desse engajamento desses cineastas. Então, eles vão se voltar para a história do Brasil. O próprio Glauber Rocha vai se voltar para a questão do cangaço e a questão do campo. Primeiro, ele vai fazer o primeiro longa dele, é o Barra Vento, que está falando de trabalhadores da pesca, né? Os pescadores. Exatamente. E depois ele faz o famoso Deus e o Diabo na Terra do Sol, onde ele está discutindo essa questão do cangaço, não é? E do messianismo. Messianismo, exatamente. Então, é muito aí ele problematiza completamente diferente, porque quando o cangaceiro, lá do Lima Barreto, explode, né? E começa a se fazer filmes sobre o cangaço, ele tem um pouco de fórmula, que é o quê? Quase todos os filmes, o vilão dos filmes de cangaço é a polícia. É sempre o vilão, que são os chamados macacos. Uhum. E tem sempre um cangaceiro, o cangaceiro maior que ele é cruel, mas ele não é o vilão. Ele tem uma razão de ser cangaceiro, então são filmes que justificam o cangaço, porque são pessoas que sofreram grandes injustiças, entraram por crime, por desigualdade, porque sua família sofreu, foi dizimada, porque foi obrigado a se defender e a matar, então ele foge para uma vida ilegal e vai ser, né, cangaceiro. Então tem uma justificativa das razões do cangaço. Mas tem sempre um mocinho que ele está ali, que é o próprio filme, O Cangaceiro é isso, é um mocinho que não é cruel, ele está ali por acaso, ele é bonzinho. Então, quase todos... E as mulheres são totalmente subordinadas. Submissas, né? Submissas, são mocinhas que serão salvas pelo cangaceiro mocinho e que elas estão ali num papel totalmente subalterno, né? Exceção no filme Maria Bonita, né? Então, mas a maioria deles tem uma fórmula que são filmes com protagonismo totalmente masculino e que tem essa ideia do cangaço como um fenômeno sociológico que surgiu de desigualdades, a polícia é a vilã, que é injusta, mas você tem aquele cangaceiro bonzinho, mocinho, que vai ser para quem todos torcem. Então, ele tem muito essa fórmula. Tem uma pesquisadora muito legal, Vitória Fonseca, que tem a tese dela é sobre toda essa relação dos filmes de cangaço, da representação. E o Deus e o Diabo surge já problematizando, trazendo outras questões bem mais complexas, em que foge esse maniqueísmo, não é? No Deus e o Diabo na Terra do Sol, que mostra realmente o cangaço como uma questão realmente que emerge da desigualdade, mas vai muito mais além do que essa fórmula. Então, o Cinema Novo, eles vão buscar muito essa essência brasileira. Então, a maioria dos cineastas, o Cacá Diegues, o Nelson Pereira dos Santos, que é considerado o precursor do Cinema Novo, por que ele é o precursor? Porque ele vai fazer 2 filmes mostrando favela, que era um assunto que não aparecia no cinema. Então, ele vai fazer Rio 40 Graus, em 55, e Rio Zona Norte, em 57. Por isso que ele é considerado o precursor, porque o movimento vai explodir mesmo no início dos anos 60. Pagador de promessas, né? O Pagador de Promessas a gente não considera do Cinema Novo, porque o Anselmo Duarte, na verdade, era um ator. Ele não era da turminha do Cinema Novo. E é um belíssimo filme. É o único filme que ganhou Palma de Ouro. Sim. E é interessante, porque causou um incômodo, porque ele não era da turminha do Cinema Novo. Ninguém dava muita bola para o Anselmo Duarte dirigindo, porque o Anselmo Duarte era o grande galã do cinema. Aí o cara se mete a dirigir e faz um grande filme, com o texto do Dias Gomes, não é? Mas é Cinema Novo a revelia dos cineastas do Cinema Novo? Não, porque a estética é diferente.
a estética é outra. Então, a gente não pode chamar... O cinema novo tem essa coisa da intuição, da câmera na mão, né? De uma radicalização do modo de filmar. Então, é diferente. Eles têm um equipamento, uma proposta diferente. É da época do cinema novo, mas a gente não pode dizer que o Pagador de Promessas é do cinema novo. Mas a temática é interessante, porque é Dias Gomes. É Dias Gomes que está discutindo a questão da religiosidade, da desigualdade, né? Então, é interessante, mas a gente não pode chamar de cinema novo. Agora, o Nelson, ele vai ser o precursor, o Nelson Pereira dos Santos, e vai inspirar Glauber Rocha, vai inspirar Cacá Diegues, Davi Neves, Joaquim Pedro de Andrade e o Leon Hirschman, todos esses jovens a fazerem filmes falando da realidade brasileira. E o Glauber, então, com seu segundo filme, O Deus e o Diabo, vai tratar do tema do cangaço com muita complexidade. E o próprio Nelson vai fazer uma grande obra do cinema brasileiro, que é Vidas Secas. Vidas Secas. Que tem uma coisa curiosa, né? Ele nessa época, até já tinha, né? Não tinha ainda Embrafilme. Eles faziam filmes como? Eles baratos, e eles buscavam financiamento em banco, né? E depois a bilheteria que ia pagar esses empréstimos. E o Nelson, então, arregimenta uma turma, consegue um financiamento para ir filmar Vidas Secas, né? No Nordeste. Chega lá com toda a equipe e tinha tido uma chuva e estava tudo verdinho. Ele não pode filmar. Então, o que ele faz? Ele filma outra, ele inventa um roteiro lá na hora e faz o Mandacaru Vermelho, faz um romance ali no interior, né, para justificar a equipe, o financiamento, tal. E 2 anos depois, então, é que ele volta, em 63, para fazer o Vidas Secas, e aí ele consegue, que é claro que a fotografia consegue um efeito incrível, mas estava seco realmente para fazer aquele filme que é dos retirantes e tal, e é um filme importantíssimo até hoje, uma grande obra-prima. Ele pega uma grande obra-prima da literatura e transforma numa grande obra-prima do cinema, considerado um dos mais importantes filmes da história do cinema mundial, Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. E que é um filme importantíssimo e que traz essa discussão dos retirantes e do sertão, né? E, enfim, então essa é uma outra obra. E outra obra de cinema novo, também baseada em Graciliano Ramos, que acho que o Graciliano escrevia de um jeito muito visual. Né? Então ele foi muito bem adaptado para o cinema. Vai ser São Bernardo, do Leon Hirschman, que é também é maravilhoso, e ele vai lá para Alagoas, para a terra do Graciliano, conseguiu o apoio do filho dele, que ajudou em falar como é que o Graciliano escreveu, e ele faz uma obra maravilhosa que, infelizmente, caiu nas mãos da censura, porque o Leon Hirschman, o São Bernardo já era usado nas escolas, né, como literatura de referência. E aí o Leon Hirschman ele consegue fazer um filme importantíssimo, mas havia um apoio da Embrafilme na época para adaptações literárias. Qual era o objetivo dele? Que as escolas levassem seus alunos ao cinema para ver a obra, né? E a censura coloca a censura de 18 anos e corta cenas, e ele fica louco, ele fica num processo com a censura de meses e meses e vai à falência, né? Infelizmente, o Leon Hirschman, maravilhoso cineasta, só depois que ele vai se recuperar e vai fazer eles não usam black tie. Mas o São Bernardo é outra obra que traz uma discussão de campo importantíssima, porque é o interior, né, do Paulo Honório, do personagem, que é um fazendeiro, e é o tempo inteiro aquele conflito de mentalidade, né, de alguém que tem toda uma crueza, né, na sua visão de mundo, e não consegue lidar com uma mulher e com as pessoas. Então, é um filme que eu acho muito emblemático do que é o pensamento de um matuto, não é?
que é a personagem do Paulo Honório, do Graciliano Ramos, e que o Leon Hirschman faz uma obra maravilhosa no cinema, que é o São Bernardo. Ouvimos a historiadora Cláudia Mogadouro, que, entre outras atividades, trabalha como formadora audiovisual de professores, além de ministrar aulas sobre cinema na Rede Municipal de Educação de São Paulo. Campo das Artes vai para um breve intervalo e retorna em instantes. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia, e às segundas-feiras, às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você, internauta, pelos nossos podcasts, através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita! campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Voltamos com Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais ao campo. Em seguida, em nossa retrospectiva, que apresenta trechos de entrevistas de diversos convidados do programa, vamos ouvir Fernanda Pita, curadora e pesquisadora na Pinacoteca de São Paulo. Bom, a Pinacoteca acho que é um museu que tem uma equipe profissional de pesquisadores, de conservadores, de programadores, enfim, todo um staff, né, de pessoas ligadas a museus. Então eu me sinto muito honrada de trabalhar lá, de poder contribuir com o programa, né, dessa instituição que é voltada para a coleção de arte brasileira, de arte produzida no Brasil, mas também para expor e divulgar diversas manifestações artísticas da contemporaneidade, históricas, enfim, e montar um programa que atenda, né, aos interesses da comunidade artística aqui em São Paulo, brasileira, e também estabeleça um diálogo com a comunidade internacional. Bom, as atividades na Pinacoteca, hoje um pouco menos questões familiares, pessoais, mas eu já fui um assíduo frequentador, inclusive há esse aspecto de que quem for à Pinacoteca não tenha ido, vai lidar com montagens, expressões de diversa ordem, de um patamar de, no mínimo, ótimo para cima. Então, esse dado ele é muito importante. Quem vai lá sabe que vai encontrar esse tipo de nível. Mas eu queria dizer uma coisa a você, é o seguinte, antes da próxima pergunta, é que o projeto de Campo das Artes, esse elo entre arte, cultura e o campo, ele tem muito, muito, muito a ver com uma mostra na Pinacoteca. Eu até procurei o catálogo, que eu guardo os catálogos de onde eu vou, mas eu não encontrei. Mas foi o seguinte, ou era em relação não era a casa brasileira, mas ao Brasil de uma maneira, mas tinha a ver com os interiores, porque havia muitas, muitas obras exatamente com esses cenários. Mas, particularmente, as obras de Almeida Júnior. E o espanto com aquele tamanho e com a tradição dos textos de Monteiro Lobato,
né, o Jeca Tatu. Então, aquilo foi um impacto muito importante. Então, nesse momento, eu agradeço à Pinacoteca, aos curadores e tudo, por ter proporcionado aquela mostra. Bom, eu cheguei na Pinacoteca por causa do Almeida Júnior, né? Eu fiz uma tese de doutorado estudando justamente o ciclo caipira do Almeida Júnior, dessas pinturas que fazem referência ao modo de vida do campo, né? Ao personagem do caipira, ao personagem desse homem e dessa mulher ligados à terra, ligados ao cultivo e aos hábitos, vamos dizer assim, né, desse interior paulista que é tão característico, né? E fico feliz de você ter essa lembrança. E a gente tem, né, esse conjunto de obras importantes do Almeida Júnior, que foram colecionadas pelo Estado de São Paulo, que foram doadas por particulares, que compõem o acervo da Pinacoteca de São Paulo, que hoje é em torno de 10 mil itens, né? Mas uma parte expressiva justamente é de obras do Almeida Júnior, que sem dúvida é um dos destaques da coleção, né? A gente tem essas obras que foram feitas, muitas delas por encomenda, como as versões em ponto grande, como dizia o Monteiro Lobato, né, do Caipira Picando Fumo, da Amolação Interrompida, que foram feitas para o Museu Paulista e depois foram transferidas para a Pinacoteca. Mas temos a Saudade, que é um must, vamos dizer assim, né, do público, uma das obras mais adoradas pelo público da Pinacoteca, o Violeiro, enfim, tantas outras que criaram para a gente esse imaginário justamente, né, e consolidaram, digamos assim, esse imaginário sobre o interior e sobre a vida no campo em São Paulo. Os lugares de Campo das Artes, aqueles fixados, que são as colunas mestras, Universidade de São Paulo e a Pinacoteca, por causa dessa mostra. Bem, você acompanha Campo das Artes e a entrevista com a curadora e pesquisadora na Pinacoteca de São Paulo, Fernanda Pita. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre essa conexão a que Campo das Artes remete, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre o acervo da Pinacoteca, a história e construção desse acervo. Sim. A Pinacoteca foi criada em 1905 como uma sala, uma pinacoteca mesmo, um lugar para expor quadros, né, dentro do Liceu de Artes e Ofícios, né, que tinha sido inaugurado há uma década praticamente, no Edifício da Luz, né, aquele Edifício da Luz que hoje a gente identifica como o Edifício da Pinacoteca, na verdade foi construído inacabado como a sede do Liceu de Artes e Ofícios. E ali dentro se resolve, então, criar uma coleção, né, de quadros, instalar, melhor dizendo, uma galeria de quadros que já vinha sendo colecionada pelo Estado de São Paulo e alocada no Museu Paulista. Outra instituição também que tinha sido recém-inaugurada, né, em 1895, como parte de um grande projeto republicano, vamos dizer assim, de criar instituições culturais para a cidade de São Paulo e para o estado de São Paulo, né? Então, o Estado começa uma coleção de arte com aquisições, com doações, né, que vão ser reunidas lá no Monumento do Ipiranga, lá no Museu do Ipiranga, né, o Museu Sim. Paulista, o Museu do Ipiranga, junto da grande tela do Pedro Américo, que está lá até hoje, Independência ou Morte, né? Mas essas obras, inclusive as obras do Almeida Júnior, algumas foram feitas para ocuparem esse espaço do Salão Nobre, né, do Museu Paulista, e quando se decide, então, criar a Pinacoteca em 1905, parte dessas obras são transferidas para a Pinacoteca. Exatamente 20 obras do Museu Paulista saem do Museu Paulista e vão para a Pinacoteca, né? E a Pinacoteca inaugura com 26 obras. As 6 a mais foram outras aquisições, doações que o Estado faz naquele ano de 1905, né? E desde 1905, então, até 2019, né, a Pinacoteca veio crescendo, tomou todo o espaço do Liceu. O Liceu foi para a Rua da Cantareira, né, teve a construção de uma outra sede, houve aí idas e vindas, né, dessa instituição, mas creio que a partir do início dos anos 2000, quando, né, há a renovação do prédio da Pinacoteca pelo arquiteto Paulo
Paulo Mendes da Rocha, a Pinacoteca se consolida como um museu de referência sobre arte brasileira, e hoje tem, como eu disse, cerca de 10 mil obras, né, e um acervo em constante expansão, seja através de compras, doações, comodatos, enfim, empréstimos de longa duração. Fernanda, só confirmando então, o acervo total da Pinacoteca, ele gira em torno, o número dele é em torno de 10 mil obras. Isso, em torno de e 10 há mil uma constante evolução nesse número, é isso, justamente. Né? Entre desenhos, pinturas, esculturas, instalações, vídeos, performances. A gente tem performance no acervo. É um acervo que está em crescimento, né? Graças, sobretudo, a um programa que nós temos, que é o Programa de Patronos da Arte Contemporânea, que todos estão convidados a aderir, em que a gente consegue levantar fundos para aquisição de obras para somarem ao acervo, né? Como é que uma obra performática ela se insere no acervo? Em tese, pelo menos, os anos já se foram. Eu lembro lá no início, quando, sobretudo lá no Rio, no Museu de Arte Moderna, tinha exatamente, chamava a atenção o início dessas performances. Ela tinha uma natureza de se, digamos, autodissolver, não é? Mas como é que ela pode se inserir num acervo? É interessante pensar que esses gêneros efêmeros, né, da performance, do happening, da ação, que na década de 60 surgiram ou se intensificaram como uma forma até de crítica das instituições e da ideia também de uma, né, objetificação da obra de arte, né, da possibilidade de adquirir um objeto de arte, passaram a ser itens colecionados por coleções privadas ou coleções públicas, né? Há uma mudança aí, vamos dizer, na tentativa de guardar, de ter a memória, de ter o registro dessas obras, dessas ações, de entendê-las como expressões artísticas que também podem ser revistas e reatualizadas, né? Como os performers costumam dizer, reperformadas, né? O que nós fazemos quando temos, né, uma performance no acervo ter como a documentação, o registro, uma espécie de pauta, de partitura, né, para essa performance. Então, vários artistas que trabalham com performance hoje têm se preocupado com a memória dos seus trabalhos, né, e com a possibilidade desses trabalhos não desaparecerem, né, e poderem ser reativados, feitos em outros momentos por outros performers, por outros artistas, né? Mas aquele trabalho perdurar, digamos assim, numa instituição, numa coleção. Fernanda Pita, convidada de Campo das Artes. Fernanda Pita, curadora e pesquisadora na Pinacoteca de São Paulo. Fernanda, indo agora ao ponto do sentido do programa, a gente sempre reforça aqui, né, exatamente os elos, as conexões entre manifestações artísticas e culturais e o campo. Campo entendido no sentido das vastidões, dos interiores, né? E gostaria que você falasse um pouco, você já disse muito bem logo no início do programa, ao mencionarmos, né, o Almeida Júnior, mas o que você se lembra de mais marcante? Como é que seria eventualmente uma seleta de obras que você escolheria e poderia falar para a gente com esse perfil, com essa combinação intrínseca? A gente tem no acervo da Pinacoteca uma quantidade substancial de obras, sejam pinturas, desenhos, gravuras, que remetem justamente a esse ambiente do interior paulista, de São Paulo, né? Existe toda uma iconografia paulista que a gente pode conhecer e observar, né, na coleção da Pinacoteca, desde desenhos de viajantes que observaram as paisagens do interior, né? A gente tem uma coleção importante de obras de um
nosso paulista, né, que é o Miguelzinho Dutra, que retratou também esses espaços, os personagens do interior. E temos muitas obras, muitas paisagens e cenas, né, da vida no estado de São Paulo, né? Essa vida no campo que tão caracteriza esse imaginário que a gente tem em relação à iconografia e à experiência paulista. Seria exagero dizer que, assim, é claro que é um chute, isso não foi feito, mas por impressão, que a maior parte da fortuna pictórica da humanidade, ela tem o ar livre, o campo, enfim, os exteriores como sua temática principal? Acho que é uma das temáticas muito fortes e, especialmente na arte brasileira, né, o tema da paisagem emerge como um tema muito importante, mais do que simplesmente uma cena de paisagem, uma vista, né, de um determinado lugar como registro ou como representação desse lugar. A paisagem, para nós, adquiriu uma importância muito central na constituição da nossa própria ideia de nação, né? Ideia de brasilidade, vamos dizer assim, né? E acho que isso também diz respeito à construção de uma certa ideia de paulistanidade, né? Quer dizer, ver as nossas paisagens, o nosso campo, as fazendas, os acidentes geográficos, as cachoeiras, né? As corredeiras, enfim, tudo isso faz parte dessa construção de uma identidade local, né, no momento em que se entende, né, a necessidade de enfim, ter uma unidade, uma identidade regional forte. Então, você acredita que no caso do acervo da Pinacoteca, vamos simplificar, a cultura caipira, né, as expressões caipiras, elas são assim muito presentes no acervo da Pinacoteca? Eu acho que elas têm um lugar privilegiado no acervo da Pinacoteca por ser um acervo que justamente reflete essa intenção de constituir uma visualidade, um imaginário sobre São Paulo, né? Acho que a personagem mais relevante de todo esse processo é justamente o Almeida Júnior, mas tem figuras como o Benedito Calixto, isso. A gente tem o Benedito Tobias, a gente tem o próprio Miguelzinho Dutra, que eu citei aqui antes, o Washington Rodrigues, né? Diversos artistas atuantes em São Paulo, Oscar Pereira da Silva, atuantes em São Paulo que foram responsáveis por registrar, vamos dizer assim, e criar esse imaginário sobre o campo e sobre o nosso entorno, a nossa paisagem, o nosso ambiente. Fernanda Pita, convidada de Campo das Artes. Fernanda, eu gostaria que você falasse mais a respeito da própria Pinacoteca, mas eu gostaria apenas de fazer, com a sua presença aqui, não poderia deixar passar assim batido, que é o seguinte, sobre essa situação que ocorreu, acho que na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos, de uma obra, eu não me recordo o nome da pessoa, que ela repleta de símios, ela foi comprada por equivalente a 50 milhões de reais, e esse mesmo autor, ele foi aquele de uma obra, uma tela... Bansky. Como? Bansky, né? Isso. E que digamos, triturou a própria obra. Como é que você vê hoje, já que falamos um pouquinho em performance, como é que você vê esse aspecto hoje? Porque também ele remete à mercantilização da obra de arte, da efemeridade, ali nitidamente está se falando da efemeridade das obras. Como é que você vê isso? E, ao mesmo tempo, valores astronômicos, né? Bom, acho que isso é das contradições, né, do mundo da arte, do mercado de arte, do circuito artístico, do sistema de arte que a gente tem hoje, né? Quer dizer, as tentativas de
furar esse sistema, ou de escapar esse sistema, são elas mesmas parte do sistema, né? Então você tem um sistema que é meio difícil de escapar dele, talvez seja um momento que a gente não se preocupe mais necessariamente, quer dizer, entenda que há outras formas de questionar, de relativizar, de provocar, né, a reflexão, a crítica, o protesto dentro do sistema, né? Acho que existia, dentro de uma perspectiva da arte moderna, muito essa ideia de a revolução, né? De acabar com o sistema. E hoje a gente tem outro entendimento disso, né? E acho que os artistas operam um pouco nessa fricção, vamos dizer assim, né? Em criar esses ruídos e criar essas estratégias de revelar, né, de apontar para as próprias contradições desse sistema, né? Acho que o Banksy é um artista que é anônimo, que a gente não sabe quem exatamente. né, mas que tem uma atuação como artista de rua e que tem feito trabalhos de inserção, vamos dizer assim, no circuito do mercado, né, mas de maneira a provocar, digamos assim, né, esses aspectos mais problemáticos do mercado, né? Quer dizer, os preços, a valoração da obra de arte, como, enfim, como a obra de arte é uma mercadoria, né, e que circula e que é motivo de especulação, enfim, todas essas questões que nós sabemos que acontecem, que existem, com as quais a gente tem que lidar, né, de certa maneira. Não dá para ser ingênuo pensar que a gente consegue se apartar desse sistema, né? Mas há artistas, enfim, interessados em tensionar, de alguma maneira, né, esse circuito que interessa a nós todos também, né? Nós queremos que os artistas sejam profissionais, que eles tenham, que vivam do seu trabalho, né? Que os museus funcionem, as galerias também, quer dizer, que as pessoas possam colecionar, mas também existem extremos e situações complexas mesmo, contraditórias dentro desse meio, né? Ouvimos Fernanda Pita, curadora e pesquisadora em um dos mais importantes museus do país, a Pinacoteca de São Paulo. Esta edição de Campo das Artes termina aqui. Estaremos de volta na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas. Até lá. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.